Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana de Circuitos Elétricos. Nessa aula, nós vamos começar a trabalhar sobre técnicas de análise de circuitos, que são análise nodal e análise de malha. E nós vamos aplicar as leis de Kirchhoff para fazer essas análises, combinadas à lei de Ohm para diminuir o número de variáveis do problema, como a gente já vinha fazendo. Ao fim dessas aulas, vocês deverão ser capazes de solucionar análise de circuitos para múltiplos nós e múltiplas malhas, saber aplicar as leis de Kirchhoff, ser capaz de julgar qual das duas técnicas de análise, tanto nodal quanto malha, né, deve ser utilizada para resolver um problema em particular. O nosso objetivo dessa aula é começar a trabalhar a análise nodal, e para isso a gente precisa definir dois conceitos importantes, que é a tensão nos nós e referência, tá? Uma tensão, ela sempre representa a diferença de potencial de um ponto em relação ao outro, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui, VM, tá? VM demonstra bem esse conceito que eu acabei de falar para vocês. Nós temos uma polaridade positiva e essa polaridade está no nó M e uma polaridade negativa, né, no outro nó. Essas indicações mostram que essa tensão VM, na verdade, ela é uma diferença de potencial entre o ponto M e o outro nó, certo? Quando eu falo de tensão no nó, ou tensão nos nós, né, tensões nos nós, na verdade, né, é como se houvesse pontualmente uma tensão. Então, se eu estivesse falando aqui do nó M, esqueçam ali a indicação de polaridade, como se nesse nó M eu tivesse uma tensão pontual. Mas isso é só um conceito e ele serve para a gente desenvolver a análise nodal, que não deixa de ser a aplicação de um método matemático para a solução de circuitos, tá? Que é baseado na análise de sistemas lineares. Só que para fazer sentido isso que eu acabei de falar para vocês, né, a questão da tensão pontual, essa tensão ela vai ter uma referência no circuito. E o que a gente faz é que todas as tensões nos nós, todas as tensões no circuito, elas estejam referenciadas ao mesmo ponto, que a gente chama de nó de referência. Esse nó vai representar o zero do circuito, a polaridade negativa de todas as tensões nos nós, né? Aqui é um circuito hipotético com dois nós, mas eu poderia estar falando de um circuito com 4, 5, 10 nós, independente, né? Esse nó nós vamos escolher, geralmente, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre qual é o melhor nó para colocar a referência de um circuito, né? A gente não usa o termo terra para esse tipo de nó, a gente usa o termo referência mesmo, tá? Porque nem sempre, nas eletrônicas, nem sempre a referência está aterrada, tá? Então, o termo mais adequado é referência. Para a gente estudar um pouquinho melhor a análise nodal, nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Eu vou resolver em vídeos separados, mas e nesse vídeo aqui eu vou trabalhar mais a parte de conceito da análise nodal. Então, a análise nodal versa o seguinte, tá? Um circuito com N nós necessita de N-1 equações linearmente independentes para determinar as N-1 tensões desconhecidas quando um dos nós é a referência, que a gente diz ser uma tensão conhecida porque nós definimos que esse é o 0 volt do nosso circuito, tá? Essas equações são escritas empregando o LKC. Então, vamos voltar lá para o nosso circuito. Eu tenho aqui 3 nós, o nó M, o nó N e o nó de referência. Para resolver essa análise, né, eu preciso de duas equações para determinar duas tensões, duas variáveis de tensão no nó M e no nó N, tá? Então, é exatamente isso que foi dito aqui. Eu coloquei ainda um lembrete que fala o seguinte, emprego da convenção passiva de sinais. Isso é muito importante porque, como a gente vai trabalhar com a análise de sistemas lineares, né, a solução de sistemas lineares, a gente precisa manter uma relação consistente nos sinais, porque isso tem uma implicação física que está relacionado com os sentidos das correntes aqui na análise nodal, tá? Então, por isso que eu coloquei esse lembrete aqui, e pra gente, só para lembrar, né, as correntes, o somatório das correntes que saem dos nós é igual a 0, né? Então, a gente vai usar essa convenção, e a corrente positiva é aquela que sai do nó. Certo? Então, na sequência, eu posto outros exercícios relacionados à análise nodal.